Olá pessoal, esse vídeo é para quem está começando o planejamento para o Canadá e quer entender um pouquinho sobre todos os processos de imigração dentro da classe econômica. Então vamos lá! Bom, então como a maioria de vocês já sabem, existem muitas opções para migrar para o Canadá. Existem os programas federais, os programas provinciais e também os programas de estudos que podem ajudar para uma imigração no futuro. Então hoje eu vou explicar um pouquinho dos programas federais, dos programas provinciais e também como um programa de estudos pode te ajudar a alcançar esse objetivo. Então vamos lá! O primeiro programa que eu vou falar hoje é o Federal Skilled Worker. Muita gente acha que o Federal Skilled Worker deixou de existir quando foi lançado o Express Entry. Na verdade, o Express Entry, ele só gerencia os programas de imigração federais. Ele não extinguiu os programas, ele mudou um pouquinho. Então agora você precisa ser convidado para poder aplicar, mas o critério de elegibilidade continua o mesmo. Quais são os critérios? Primeiro e mais importante, o idioma. Você precisa ter um inglês ou francês avançado ou fluente, e isso é um dos itens que mais pontuam para o seu processo de imigração. O que é um inglês bom, inglês avançado ou fluente? Por exemplo, é você fazer o teste do IELTS, modalidade General Training, e ter pelo menos 7 no Reading, 7 no Writing, 7 no Speaking e 8 no Listening. Isto é primordial para que você tenha uma pontuação muito possivelmente acima dos 400, que é o que nós consideramos uma boa pontuação para você dar continuidade no seu processo. O segundo ponto mais importante no Federal Skilled Worker é o nível acadêmico. Então, o seu nível acadêmico ele é muito parecido com o que você tem no Brasil. A gente tem que fazer um processo de Education Credential Assessment para confirmar de acordo com a equivalência canadense. Se você não assistiu o nosso vídeo da semana passada, a gente está deixando o link aqui embaixo para que você possa assistir e entender um pouquinho mais sobre esse processo. Mas basicamente, a gente vai fazer um processo de equivalência que vai confirmar o seu nível acadêmico do Brasil. A gente recomenda que você tenha pelo menos um diploma de 3 anos ou um bacharel, porém você vai ter uma melhor pontuação se você tem pelo menos uma pós-graduação, mestrado ou doutorado. Só a pós-graduação normalmente já é suficiente para te dar uma boa pontuação e te colocar à frente da maioria dos candidatos. Terceiro ponto mais importante é a idade. Apesar de você não ter como mudar a idade e ficar mais novo, é importante só para você ter consciência de que o quanto antes você iniciar o seu processo melhor, porque a cada aniversário você vai perder pontinhos pela idade, né, a partir dos 30 anos de idade. Quarto e último ponto relevante para o Express Entry é a experiência profissional numa área considerada de Skilled Worker. Se você atua na sua área de formação no Brasil, por exemplo, você muito possivelmente é um Skilled Worker. Para qualificar para o programa de Skilled Worker, você precisa ter pelo menos 1 ano de experiência profissional contínua nos últimos 10 anos. Porém, a pontuação máxima para a experiência profissional é que você tenha 3 anos de experiência na sua área no Brasil. Tá? Essas são as principais características do Federal Skilled Worker. Se você está vindo com seu esposo, ele também pode te ajudar com pontos adicionais para estudos e idioma. E basicamente a soma de todos esses critérios é que vai determinar a sua qualificação, a sua soma de pontos e se você qualifica para o processo de imigração para o Canadá através do Federal Skilled Worker. O segundo programa que eu gostaria de falar para vocês hoje é o Canadian Experience Class. O Canadian Experience Class é um programa mais voltado para quem já está aqui e para quem tem um visto de trabalho e trabalhou ou está trabalhando há pelo menos 1 ano aqui no Canadá numa ocupação de Skilled Worker e com um visto correto. O que é o visto correto? É o Post Graduation Work Permit, é o Open Work Permit como Accompanying Spouse, é um Work Permit obtido através de um LMIA, é um Work Permit obtido através de uma transferência entre empresas ou Work Permit obtido, por exemplo, através do Working Holiday Program. É importante dizer que o Work Permit do programa de Co-op não qualifica para o Canadian Experience Class. Basicamente, o processo de pontuação é o mesmo que é adotado para o Federal Skilled Worker. Então você continua recebendo pontuação por todos os atributos que você tinha no Brasil. Porém, você recebe também pontos adicionais por ter uma experiência canadense. E tem uma coisa também muito importante. Quando você recebe essa pontuação adicional, quando você tem Canadian Experience,
Você não precisa comprovar que você tem fundos para sustentar a sua família aqui no Canadá. Então, acaba sendo uma opção para quem veio aqui estudar, usou todas as economias, né, e acaba não tendo dinheiro suficiente para aplicar utilizando o Federal Skilled Worker, que demanda que você tenha comprovação financeira também para o processo. Esses são os dois principais programas federais que são administrados através do Express Entry. Além dos programas federais, nós temos os programas provinciais. São 10 províncias e 3 territórios em todo o Canadá, e cada província tem pelo menos 4 a 5 programas diferentes de imigração. Então são muitos programas disponíveis. De qualquer forma, existe uma similaridade entre os programas. Normalmente os programas provinciais têm uma coisa em comum: ajudar aqueles que estudaram na província, que normalmente é o International Graduating Stream, e ajudar aqueles que têm uma oferta de trabalho na província. Então, se você veio através do programa de estudos, muito provavelmente você tem uma opção de imigração na província que você optou estudar. Se você tem o suporte do empregador, se for numa província como Manitoba ou BC, se for nas áreas que eles qualificam, mesmo que não seja Skilled Worker, você vai poder aplicar. E nas demais províncias, normalmente, se você é Skilled Worker. Um programa muito interessante que Ontário e BC tem é que você pode aplicar se você completar um mestrado em uma dessas províncias. Em Ontário, pode ser qualquer mestrado. Em BC, precisa ser um mestrado em áreas específicas, como, por exemplo, engenharia, computação, agricultura, recursos naturais, física, estatística e saúde. Então, se você se formar em uma dessas áreas aqui em BC ou em qualquer área de mestrado em Toronto, você vai ter um caminho para a imigração mesmo sem suporte de um empregador. A gente fez um vídeo sobre BC PNP, ele está disponível também no nosso link, basta que você dê uma olhadinha também para obter mais informações. Falamos dos processos federais, falamos dos processos provinciais e agora eu quero falar de um assunto que é muito perguntado nas mídias sociais, que é como migrar através dos estudos. Você, vindo como um estudante, você vai ter acesso, por exemplo, ao Post Graduation Work Permit, que vai te ajudar a qualificar para o Canadian Experience Class. Da mesma forma, se você vier com seu esposo ou esposa, se você for estudante, o seu esposo ou esposa vai ter o visto de trabalho que também qualifica para o Canadian Experience Class. Por estudar aqui no Canadá, você também vai ter a oportunidade, primeiro, de melhorar o inglês e muito possivelmente ter uma melhor nota na sua prova de inglês. Segundo, alcançar um nível acadêmico mais alto. Além disso, recentemente foi alterada a lei e você recebe pontos adicionais se você concluir um programa de estudos aqui no Canadá. Então, é por isso que o programa de estudos facilita a sua qualificação e elegibilidade para alguns programas de imigração. Detalhe, se você já está pronto para migrar desde o Brasil, talvez não valha a pena você esperar o seu processo de estudos ser concluído para que você aplique para o seu processo de imigração. Você pode fazer os dois em paralelo, no qual o programa de estudos vai te permitir estar mais rápido aqui no Canadá, porque é um programa de 4, 6 meses de planejamento e já te permitir estar aqui, quando um processo de imigração é de pelo menos um ano e pouquinho, né? Então, o estudo sempre é uma vantagem, seja para você antecipar a sua vinda, seja para você complementar a sua qualificação para ser elegível no futuro. Por último, tem um programa que ele não é muito popular, que é o programa de Self-Employed. Ele é dedicado para pessoas que atuam de forma autônoma na área de esportes ou na área artística ou que têm a intenção de comprar uma fazenda. Para finalizar, eu só gostaria de dizer que não existe um programa certo para todo mundo. O programa certo para você vai depender dos seus objetivos pessoais, da sua pressa, do seu budget e do seu perfil. E por isso é que a gente recomenda uma consulta para discutir as suas opções. Um último recadinho para vocês é que em 2017 nós começamos com o pé direito, nós tivemos já 2 rodadas e a pontuação está caindo e cada vez mais o governo canadense está chamando mais candidatos pelo Express Entry. Então não perca essa oportunidade, entre em contato conosco, se intere da sua pontuação e aplique o quanto antes, porque tudo indica que esse ano vai ser o ano da imigração do Canadá. É isso aí, pessoal. Thanks for watching. Gostou do nosso vídeo? Dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal. E é isso. Beijos, nos vemos na próxima semana.